Aleluia! Que privilégio, viu, irmãos? Eu me sinto honrado pelo convite, viu, pastor Marco? Porque em 27 anos que eu estou praticamente nessa congregação e eu louvo a Deus pela minha família que está agora me assistindo também, minha esposa, meus filhos, né, minhas filhas, o Lucas está aqui comigo, minha mãe. Por cada irmão, cada irmã que tem orado por mim nesses anos e tem me abençoado, porque o motivo de estarmos de pé hoje é a oração de muitas pessoas, que muitas vezes nós não vemos, mas nós sabemos que se levantam por Deus para nos abençoar. Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá no livro 2 Reis, capítulo 5. E eu costumo dizer que uma covardia é a gente ter tempo para pregar, para ministrar, né? É uma covardia, porque o pastor Marcos me convidou, eu comecei a preparar a palavra, já tinha algo no meu coração. Quantos aqui assistem à escola dominical? O pessoal que está em casa talvez assista. Que período maravilhoso nós temos vivido, estudado sobre os reis de Israel. Como é atual. Você que está na sua casa, você que está aqui presencial, você que vai assistir depois essa palavra, nós precisamos estudar a palavra sempre, todos os dias, em todos os momentos. Por quê? Porque a vida daqueles homens e mulheres é muito atual. E nós hoje vamos falar sobre algo aqui, se você tiver que chamar essa pregação, hoje tiver um tema chamado Tempo da Cura. O tempo da cura é hoje. O que Deus tem para você, Ele tem para hoje. Feche seus olhos. Pai, eu peço, Deus, que o Teu Espírito possa nos conduzir, Senhor, em triunfo em todo o tempo, Deus. Deus, que a Tua palavra seja uma palavra mesmo de encorajamento, seja uma palavra de poder para o meu irmão, para a minha irmã, para aqueles que estão nos assistindo nessa manhã, Pai. Vem com Teu Espírito, Senhor, e cura, Papai. Derrama, Deus, da instrução, derrama, Deus, da cura, derrama, Deus, da libertação que o Senhor tem para cada um de nós nesse dia. Na vida do meu irmão, da minha irmã, na minha vida, Senhor. Cura, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Irmãos, que tempo maravilhoso nós temos vivido. Um tempo onde há um esfriamento geral da igreja. E Deus tem nos chamado a estar próximos dEle a cada dia. A configuração das coisas mudou agora. As pessoas não estão querendo ter contato umas com as outras, mas estão também se distanciando de Deus. É uma desculpa que elas têm. É tão bom ver a igreja com as pessoas, mas é tão triste a gente ver que as pessoas têm se distanciado umas das outras. E, infelizmente, muitas vezes, nós não temos dado testemunho de Cristo para as pessoas. E nós vamos falar hoje, dentre outras coisas, eu queria poder ter assim realmente um tempo maior para poder explicar para vocês o que Deus tem trazido ao meu coração sobre esse período dos reis de Israel. Judá, Jerusalém. Quem tem acompanhado a escola dominical, eu tenho procurado transmitir para vocês um resumo dessas coisas. A gente está vindo aqui, onde a gente vai ler capítulo 5. Não sei se você se lembra dessa passagem. Quando fala capítulo 5 é Naamã. Naamã foi curado de quê? Lepra. Mas tem outras coisas no meio dessa cura. São mensagens maravilhosas de Deus. Então eu quero tentar me resumir. Essa noite o Lucas teve uma cãibra às 4 horas da manhã. E é um horário bom, né, para ter cãibra. 4 horas da manhã, porque eu escutei só ele gritando. E aí já tem que primeiro acalmar todo mundo. E acudir, né? E passa gelol e depois volta. Aí, ou seja, eu fui meditar e fui acabar de realmente trazer para a minha mente aquilo que Deus queria falar comigo. E é o que eu quero compartilhar com vocês. Naamã diz assim, olha, Naamã, capítulo 5, versículo 1, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito,
porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém o quê? A lepra é sinal de quê no Antigo Testamento? Pecado. Talvez fosse uma lepra que ainda permitia que ele tivesse contato com outras pessoas. A mesma lepra que se passou para Gease. Lembra de Gease, servo de Eliseu? E eu acho interessante que quando Eliseu fala para Gease assim, Gease, de onde você está vindo? Porque Naamã quis dar um dinheiro, né? Vamos colocar dinheiro para não falar o que é, para a gente poder ganhar um pouco de tempo. Quis dar ele quis agradecer Eliseu, Eliseu falou que não, ele foi embora, Gease vem, né? Aquela coisa, aquele jeitinho das coisas, não, meu senhor pensou melhor, porque então pode dar, beleza. Aí quando ele chega, se você talvez for retratar, Eliseu devia estar parado assim de costa, Gease abre a porta, Eliseu, você estava onde, Gease? Não, nada não, eu fui ali. Não foi o meu espírito com você, Gease? Será que algumas versões falam assim, não foi o meu coração com você, Gease? Pois a lepra de Naamã vai se apegar a você. O que aconteceu com Gease? Com o leproso. E por que ele podia, talvez? Porque depois, lá na frente, ele vai dar testemunho da sunamita para o rei. Não aconteceu, a sunamita vai e aparece. Irmãos, é muito milagre embutido na vida de Eliseu. Quando Naamã está sendo citado aqui, ele era um homem herói de guerra, mas ele era o quê? Leproso. A liberdade de se manifestar, irmã Francisca, não existia para aquele homem. Pensa bem, um general de guerra, gente. O que esse homem viu? Esse homem viu a Israel vencer a Síria uma vez. Lembra lá um pouquinho antes, voltando aqui no capítulo, você vai ver isso aí. Aí eles falam assim, não, porque Deus é Deus dos montes. Nós agora vamos atacar eles na planície, porque aí não vai ter jeito de Deus vencer a gente, não. O que eles fazem? Deus vai e vence mais de 100 mil homens. Israel vence aquele povo. 100 mil homens. E depois lá aquela cidade chamada Afeca, lembra que o muro cai sobre os soldados? 27 mil morreram só naquele muro que caiu. Lembra de Jericó, gente? Jericó não era um pedacinho de muro, não, tá? A caminhada dava um dia. 7 voltas, 7 dias e o povo marchando. E as muralhas de Jericó o quê? Deus se fazia presente na história daquele povo. Depois aqui no finalzinho, depois dessa passagem de Naamã, aonde o exército da Síria vai deixar Israel um pouco em paz, não sei se você se lembra. Lembra como é que Acabe, rei de Israel, morreu? Filho de honra e fundador de Samaria. Gente, a minha cabeça está trabalhando em cima do livro de Reis de uma forma que você não pode imaginar. As conexões que a gente faz de um rei com o outro. Qual rei procedia de mal, fazia o que era mal perante os olhos do Senhor? Quantas vezes a gente faz o que é mal perante os olhos do Senhor, amados? Alguns reis se destacaram lá em Jerusalém, Josias, Ezequias, Josafá. Aí vinha um que começava bem, depois terminava mal. Lembra de Jeú? Jeú mata Acasias e mata Jorão, que manda perguntar se havia, ele manda buscar um profeta lá de Baal-Zebub, lá em Ecrom, para ver se tinha um Deus lá. Quantas pessoas estão saindo do seu lugar para procurar se tem Deus em outros lugares, amados? Nós precisamos vigiar a nossa vida. Eu preciso tomar conta da minha vida primeiro. Se a gente gastasse mais tempo olhando a nossa vida do que o celular, a gente seria muito mais bem-aventurado. Você olha celular 1 hora por dia, então faz assim agora, passa a olhar meia hora a sua vida e meia hora o celular por dia. E fazer uma análise. Se o que você tem feito procede diante de Deus ou não. Naamã era um homem vitorioso, herói de guerra, mas era leproso. Quantas vezes nós temos honra das pessoas, temos cargos, temos coisas importantes, mas nós temos o pecado dentro de nós. E essa palavra serve primeiro para mim, irmãos. Eu sou pecador, mas sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não é a tribulação, não é o medo, não é o problema que vai determinar o fim da sua história. É Deus que sabe o que você realmente precisa. E o que Ele vai fazer na sua vida, Ele sabe melhor do que ninguém. Não é o tamanho da tribulação, não é o tamanho do problema, não é o tamanho do Deus que você tem, mas que você invoca. As pessoas têm reconhecido Deus através da sua vida? Através das suas atitudes?
Continua dizendo assim, olha, saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Ela não era doméstica dela não, irmãos. Ela não tinha liberdade não, ela era o quê? Cativa. Ela não estava ali à vontade não, irmãos. Ela foi tirada do meio do convívio da família dela, das pessoas que ela amava, e foi servir na casa de Naamã. Olha o que Deus faz. O nome dessa menina, alguém sabe me dizer? Não, Rode não. Rode está lá no livro de Atos, que quando Pedro sai da prisão, ela escuta a voz de Pedro, ela fica tão desesperada que ela vai lá e esquece de abrir a porta para Pedro e vai falar, Pedro está aí fora. Ela chamava Rode. Outra passagem que fala sobre uma menina, está lá nos evangelhos, 3 evangelhos falam sobre ela. Talitá cumi. Jesus manda aquela menina levantar. Em aramaico, talita quer dizer menina, ou criança que renasceu. Então vamos chamar essa menina aqui de menina mesmo. Não precisa saber o nome dela não, porque o que ela fez tem mais impacto que o nome dela. Tem pessoa que tem nome, mas não tem impacto no reino de Deus. Tem pessoa que tem cargo, mas não tem uma vida de liberdade. Tem pessoa que tem o dinheiro. Ah, dinheiro é maldição. Dinheiro não, dinheiro é bênção, gente, se você souber usar. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem saúde, não tem liberdade. Quantos concordam com isso? Tem dinheiro, mas não tem a liberdade da cura. E hoje é tempo de cura. Eu não saí de casa para trazer, para compartilhar com vocês a leitura da palavra. Não, eu saí de casa para dizer para vocês, Deus quer curar sempre. E você é alvo dessa cura. E essa menina estava ali, talvez, a palavra não fala se ela murmurava, se ela reclamava, eu estou cativa, eu sou cativa, eles me tiraram da minha família, não. Mas ela com certeza era uma pessoa normal. Ela tinha os sentimentos dela. E o que ela faz aqui que a palavra fala? Disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Que amor tinha essa menina pelas coisas do Senhor, irmãos. Como nós somos falhos com as coisas de Deus. Como eu guardo para mim e retenho para mim a boa nova do Evangelho. Por que a gente é animado a falar de outras coisas menos do Evangelho? Sabe alguém me dizer? Dou 2 exemplos para você, futebol e política. Tem gente que fala mais de futebol, nossa, porque você viu o Cruzeiro, que sou atleticano, você viu, não, mas aí uma confusão, uma falação por causa de time, e posta coisa de time, e o time ganhou, e prega o evangelho? Não. Essa menina quisera o meu Senhor estivesse diante do profeta que é Israel. Agora não é mais Deus, não, lembra lá? Jorão manda buscar? Acasias manda buscar, perdão. Será que tem alguém, aí na época de Acasias, ali Elias, Eliseu, irmãos. Eliseu substituiu Elias. Lembra disso? Aí a gente fala que ele fez o dobro de milagres, mas é muito interessante se você for colocar no papel o que ele fez e o que o outro fez. Aquela porção dobrada, expliquei sobre isso na escola dominical. Irmãos, assiste a escola dominical. São 12, 15 minutos de aula. É uma luta tentar resumir uma aula de 45 minutos em 15, mas é tão bom. Eu sou ricamente abençoado, por quê? Porque eu tenho que estudar, eu tenho que colocar ali, mas eu tenho que estudar. Eu não pego a revistinha e só ponho ela no vídeo, não, eu estudo para poder falar. Para tentar resumir para vocês algo que realmente vem de Deus para você. Então, se você não está acompanhando ainda, acompanha. Não é por mim, não, irmãos. Eu não ganho nada com isso. Eu ganho se você falar comigo assim, olha, eu estou estudando, eu estou aprendendo. Eu sei o que essa menina fez. Eu sei quem era rei de Israel nessa época. E é interessante que agora nós falamos da menina, falamos de Naamã,
Falamos da menina agora. Agora vamos continuar aqui para a gente ver. Então foi Naamã e disse ao seu senhor quem que era? O rei. Assim falou a jovem que é da terra de Israel. Para resumir, o que é que o rei faz? Vou te mandar com uns presentes, vou te mandar com uma carta para o rei de Israel, e você vai falar com ele. E Naamã levou. Perdão. E Naamã levou a carta para o rei de Israel. Quando o rei de Israel, gente, havia uma briga entre a Síria e Israel. E sempre vai haver, irmãos, até o dia que Jesus voltar, vai haver uma luta de conquista de poder. Vai haver uma luta de briga por causa de autoridade. Você vê que depois aqui que Eliseu manda, né? Porque o rei da Síria começou a desconfiar que tinha alguém traindo eles, porque toda hora que eles iam atacar, Israel sabia o que eles iam fazer. O que Deus estava fazendo? Revelando para Eliseu. E o rei da Síria fala, não, tem alguém aqui que está traindo a gente, manda saber, vai atrás do profeta que eu quero saber. E foram até a casa. Aí o cara falou, não, Senhor, é porque o Deus de Israel revela para o profeta antes até aquilo que o senhor faz na sua câmara íntima, lá dentro do palácio. Hã? Câmara íntima, sabe? É porque né, lá dentro mesmo, sabe? Obrigado, viu, Machado? Aniversário do Machado hoje, gente. Parabéns, viu, Machado? Até lá dentro no íntimo mesmo, ele sabe. O que ele faz? Ele manda os soldados da Síria cercar a casa de Eliseu. Aí quando Eliseu sai, ai, Senhor, cavalos e cavaleiros. Lembra lá de Elias quando foi arrebatado? Cavalos e cavaleiros. Gente, a Bíblia, ela não muda de assunto, ela é coesa, ela tem uma coerência maravilhosa. Aí Eliseu vem, Senhor, abre os olhos do moço para ele ver. Aí ele vê os soldados de fogo por trás do exército do homem, do rei da Síria. O que João fala? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas aí Eliseu fala, mais são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Eliseu faz o machado flutuar, lembra disso, irmãos? A cruz, a madeira, ela atrai a gente do fundo do rio. Eliseu faz aquela morte que havia na panela, vamos comer alguma coisa? Vamos, fulano, pega um negócio para nós lá. O cara foi lá, pegou umas plantas lá, para fazer uma comida lá, o negócio, comeu, tem morte na panela, me dá farinha aí, gente, vamos lá. Multiplicou pão, Eliseu multiplicou pão. Esse é o profeta que ela está se referindo. Quisera que o meu Senhor estivesse diante do profeta que tem lá em Israel. A mulher dele, não é possível, ele já tentou muitas... Lembra daquela mulher que gastou tudo que tinha para ser curada, gente? E ela só foi curada quando? Se eu ao menos tocar nas vestes do meu Senhor, eu vou ser curada. Gente, Antigo Testamento e Novo Testamento são um só. Né, irmã Francisca? E a gente vai continuando dizendo assim, olha, ele partiu, levou consigo 10 talentos, levou também ao rei de Israel carta, que dizia, logo em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures a lepra. O que o rei de Israel achou? Por acaso eu sou Deus para curar esse homem? Para quem que a menina mandou ele ir? Fala para mim. Não foi para o rei, não. E ele foi atrás de quem? Você tem que saber para quem que você conta e para quem que você vai pedir ajuda, irmão. Não vai atrás das pessoas, não. Vai atrás da unção de Deus que Deus te determinou. Amém, Valdinete? Amém, irmãos? Eu vou lá na igreja de fulano, porque fulano tem dom de cura. Irmãos, fica onde você está que você vai ser curado. Eu sempre gostei de lista de oração, irmãos. Sempre gostei. Eu gosto de papel, gosto de escrever. Tem gente que me critica por causa disso. Então eu sempre tive lista de oração. E de uns tempos para cá eu punha lá, por exemplo, está com problema no casamento. Pastor Marco e Valdineide. Pastor Marco e Valdineide. E a gente vai orando, né, Val? Pede oração, a gente vai orando, né? Está com problema, sei lá de quê, não vou falar nome de ninguém para não falar que eu estou falando. A Val e o pastor Marco não tem problema em falar, não. Pastor Paulo e tia Cleide, está com problema financeiro. Pastor Paulo e Cleide. E aí vai resolvendo, vai falando, irmão, Deus tem me abençoado, Deus tem, cura, beleza.
E aí, uns tempos para trás, o que estava acontecendo? A gente estava botando, Toninho, ora pela minha mãe, que minha mãe está com Covid. Você punha lá o nome da mãe da pessoa, dá um pouquinho. Mamãe partiu, Toninho. Tinha que riscar da lista, não é porque foi curada da doença, da enfermidade, do problema, não é porque morreu mesmo, irmãos. E um dia eu peguei uma lista minha que eu risquei 3, 4 pessoas que tinham morrido. Aquilo me deu um temor de Deus, porque é o seguinte, a cura que a gente pede às vezes no papel é uma, a cura que Deus quer dar é outra. Muitos que partiram porque a cura de Deus foi para sempre para ele. E Deus precisou falar isso para mim depois de quantos anos, irmãos? Eu curei definitivamente ele. E eu falei, Jesus, me perdoa, porque, sabe, irmãos, é esquisito você riscar a pessoa da sua lista assim, porque morreu. É complicado isso, não é bom não. Dá uma expressão ruim, sabe, Vanessa? Parece que, estou ficando ali, está diminuindo a lista aqui, porque está morrendo, não é porque está sendo curado. Aí o Senhor falou comigo, meu filho, eu estou curando eles, é para sempre. Quisera eles estivessem diante do profeta, quisera eles tivessem um conhecimento de Deus. E o que essa menina levou para Naamã foi um conhecimento de Deus. E a gente está preocupado, às vezes, com quem que vai trazer o conhecimento para a gente. E ela continua assim, olha. Tendo lido a carta, ele rasgou, ouvindo, porém, Eliseu, o homem, versículo 8, Deus, que o rei de Israel rasgara as vestes, mandou, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, saberá que é profeta em Israel. Eliseu foi ter com Naamã? Não, isso mesmo, Val, tem que assustar. Não! Eliseu nem foi encontrar com Naamã. Que desaforo, irmãos. Orou por mim pelo telefone. Sabe? Poxa vida, eu sou general do exército. Pô, eu sou o Toninho da Príncipe da Paz. De onde? Da Príncipe da Paz. Não conheço, não. Não? Poxa, que desaforo, irmãos. Você sabe com quem que você está falando? Irmãos, eu acho que eu já escutei mais que eu sei de todo mundo aqui isso aí, sabe com quem que você está falando. Quando eu era porteiro de boate, mas eu escutava isso todo dia, não sei quantas vezes que a gente trabalhava. Você sabe, barrava a pessoa, sabe com quem que você está falando? Se fosse hoje eu falava assim, não sei não, mas você também não sabe com quem que você está falando, não. Eu sou filho do rei. E você tem livre acesso ao Senhor para cura, para restauração, para libertação. E você faz o que às vezes? Vai atrás das pessoas. Manda ele vir até mim. Ele foi e ele mandou o servo levar a mensagem para ele. Manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Gente, Rio Jordão para eles era uma porqueira. Sujo. No Rio Jordão que João Batista batizava o povo. E ninguém reclamava da água do Rio Jordão, não. Era uma bênção. Né, Val? Então o problema não é o rio. Será possível que lá em Damasco, né, que já tinha sido, porque a cidade, Damasco era como se fosse algo negociável. Ben-Hadad uma vez falou para Acabe, quando era para Acabe ter matado ele, Acabe, depois que o muro despencou lá em Afeca, despencou sobre o povo, Deus manda Micaías falar com ele. O que era para você ter feito é a palavra que você está dizendo agora, era para você ter exterminado tudo, e você deixou Ben-Hadad. Porque Ben-Hadad propôs para Acabe depois pegar lá no rio, lá nos rios, lá em Damasco, que era uma cidade que realmente tinha um rio, por conta dele, aqueles rios ali, era um centro comercial, muito. E Acabe estava interessado no quê, gente? Dinheiro, poder, autoridade, mais do que no rei de Israel. Será possível que lá os rios de Damasco, o Farfar e o Abana não são muito melhores do que o Jordão? E nós não temos tempo para entrar nessa história de Damasco, o que Damasco virou depois, o que Damasco era naquela época, esses rios, para você entender, amados, que o propósito de Deus, ele atravessa gerações. Mas o que Deus quer fazer é curar. Aquela menina recebeu de Deus algo. A perseverança dela. Manda ele para se o meu Senhor procurasse o profeta. Naamã recebeu algo que é maravilhoso demais para a gente. De quem que é? O meu? Não. Aleluia. É hora, viu, irmãos? Está despertando porque é hora.
É hora da gente desperta, ó, tu que dormes. E Cristo vai te levantar. Você precisa de cura, Deus vai curar você. Não, eu estou bem. Ah, como eu gosto de escutar isso. Está tudo bem. Irmãos, falar que está tudo bem, irmãos, como diz o pastor Cláudio, se procurar pecado, você acha. Essa menina, gente, ela pregou o evangelho para aquela mulher, ela pregou o evangelho que eu disse outro dia no material que eu gravei lá. Às vezes você não tem nada para pregar o evangelho, você vai pregar o evangelho com o quê, irmãos? Ah, eu preciso do folheto para pregar. Joia, tem o folheto, prega com o folheto. Tem o banner, prega com o banner. Tem o microfone, prega com o microfone. E se não tiver o microfone? Agora, você tem pregado com o seu testemunho lá perto da sua casa, lá? Irmãos, como isso é difícil, irmãos. Seja um folheto de Cristo. Essa menina pregou o evangelho para eles, porque o evangelho é boa notícia. Que boa notícia ela deu? Se o meu Senhor conhecesse o profeta que tem em Israel. E a gente vai vendo que ele vai aqui 7 vezes. Aí o servo dele foi: Senhor, será possível que se ele não tivesse te pedido uma coisa difícil, o senhor não faria? Quantas pessoas já subiram lá no Rio de Janeiro, aquela escadaria lá, de joelho, para pagar a promessa? Não sei se você já fez isso, irmãos. Tem problema não. Você já fez, Marcelo? Marcelo fez assim, arrumando a camisa, né? Irmãos, a gente pensa e fala assim: nossa, mas como é que a pessoa pode ser tola de fazer isso, né? Mas é o que ela crê. É o que ela muitas vezes foi ensinada. A carregar um crucifixo e a beijar o crucifixo, querendo ter intimidade com Deus, sabe? Logo que eu me converti, passei perto de uma igreja católica e fiz assim, ó. É uma cruz para o Pai, uma para o Filho, uma para o Espírito Santo, depois uma geral. Não, estou falando com vocês, eu tinha acabado de converter e passei em frente à igreja e fiz isso na Além Paraíba. E depois que eu acabei, mas não foi antes não, foi no finalzinho dessa aqui, ó. O Senhor falou comigo assim: para que você fez isso? E eu parece que morrendo de vergonha. Gente, a presença de Deus era tão real que eu me encolhi e falei: o Senhor falou assim: eu sou real e vivo na sua vida, não preciso fazer isso mais não. Nunca mais eu fiz, irmãos. Entende o que é um Deus real? Invisível, mas real, Paulo fala, escrevendo a Timóteo. Ao Deus eterno, invisível, mas real. A Ele é que nós temos que ministrar o louvor. Essa menina pregou o evangelho. E nós vamos ver que ali houve a palavra do profeta. Vamos ver que ali houve cura. E vamos ver que ali houve louvor também, porque depois que ele mergulhou 7 vezes, convencido de que podia, ele viu várias vezes o Deus de Israel vencer o exército da Síria, porque com certeza é Ben-Hadad que ainda era chefe dele naquela época. Porque Ben-Hadad depois manda consultar Eliseu sobre a vida dele. E quando Azael chega diante de Eliseu, Eliseu chora, porque ele fala assim: eu sei o que você vai fazer, matar Ben-Hadad a traição. Né, Val? Está certinho? Aleluia. E isso é bom para nós, porque nós muitas vezes vamos ver coisas hoje em dia que vão nos trazer tristeza. Porque as pessoas têm desprezado esse Deus maravilhoso que cura ainda hoje. E depois que ele levanta, a Bíblia fala que ele levantou, e a pele, a carne dele era como de criança. Olha o nome da menina aí de novo embutido. A criança que ressurgiu, limpo. Olha o versículo 15. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Olha o testemunho desse homem, herói de guerra, mas leproso. Olha o que a boca desse homem fala. Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel.
Olha o testemunho da menina que não tem nome. Ela é uma pessoa como você, talvez como eu, que não tem uma posição social, que não tem nome, que não tem importância para muitas pessoas, mas que é cheia da graça de um Deus vivo. Deixa Deus fazer do jeito dele, irmão. Ele faz como ele quer, quando ele quer, do jeito dele, na hora que ele quer e quantas vezes ele quer. E se você quer um conselho, deixa Deus fazer na sua vida. Hoje, há um mês atrás, eu senti um carocinho na cabeça aqui, irmãos. Aí eu tirei foto, que não dá para ver, pedi para tirar uma foto, era tipo uma espinhazinha, sabe? No segundo dia, já tinha uma outra espinha do lado daquela espinha, com mais uma outra crescendo. Meu Deus, o que pode ser isso? No outro dia, inchou, começou a latejar, começou a doer. Passei uma pomadinha. Parecia uma espinha, dor de espinha. Sabe quando fica latejando, aquela cor de espinha, aquelas espinhonas que dá na gente, assim, na cabeça, no couro cabeludo. Aí consultei o médico, foliculite capilar. Porque são os fios, os buraquinhos onde nasce o cabelo. Inflamou um, os coleguinhas do lado, tudo fica com dó, inflama também. Aí vira aquele bolo vermelho, aquela quantidade de pus. Eu falei, meu Deus do céu. Aí fui na médica, falei com a médica, e a gente orando. E, irmãos, por que aparecem essas coisas? Não sei te dizer, irmãos. Ah, é pecado? Pode até ser pecado. Mas apareceu, e como é que vai tratar? E toma remédio, dor de cabeça latejando, e não estava aguentando claridade, aquele trem me incomodando por causa do... Resultado, irmãos. Semana passada, de sábado para domingo, eu tive um sonho que uma pessoa chegou. Aí fui na médica, a médica falou comigo assim, olha, é um caroço mesmo, formou um quisto. Daqui 2, 3 meses você tem que fazer uma cirurgia, porque ele está muito mole ainda, se eu tirar ele vai despedaçar, não vai sair tudo. Faz uma cirurgia, faz um implante capilar depois, está tudo resolvido. Eu falei, nó, que alegria, que bênção. É fácil assim, Vanessa. E ainda a gente ainda paga a consulta, né? E é fácil assim. E eu orando e pedindo a Deus e clamando ao Senhor, melhorou, parou de doer e tal. E a gente passando a mão. Domingo passado eu falei com o pastor Paulo tá assim, ó. Ele passou a mão, tinha aquele bolinho, o bolinho estava andando no dedo da gente assim ainda, sabe? Diminuiu bem e tal. Aí eu saí de tarde, quando foi de tarde eu passei. Aí de sábado para domingo eu tive um sonho, irmãos. Que chegou um médico perto de mim, não lembro quem é a pessoa, não. Com uma seringa, com uma agulha grande, falou assim, deixa eu tirar isso para você. Espetou minha cabeça, não doeu. Aí tirou e falou, deu 16 ml de pus, me mostrou aquela seringa com aquilo. Eu falei, nossa, mas que coisa. E beleza, acordei de sábado para domingo. Cheguei aqui, mostrei o pastor Paulo passou o dedo assim. Quando foi de tarde, eu fui passar a mão assim, irmão, estava saindo alguma coisa da minha cabeça. Falei com a Ju pegou um papel, a gente espremeu um pouquinho assim, tirou. Irmãos, se você quiser depois ver, eu te mostro. É como se estivesse realmente secando isso aqui. Eu não sei o que vai acontecer amanhã com isso, mas eu creio que Deus pode tirar isso. Porque Deus cura. Somente em Israel tem Deus. Não vou me alongar muito nessa palavra, não, senão eu vou ficar aqui a tarde toda falando com vocês. Somente em Israel tem Deus. E é através da vida de quem que Deus quer se revelar? Ah, quem foi que pecou? Foi o pai dele ou foi ele? Nenhum dos dois. Foi para que Deus fosse manifesto através das obras de Deus, fosse manifesto através da vida dele. Lembra dessa passagem? Que eles perguntam para Jesus, quem é que pecou? Quem é? O que Deus quer, amados, olha bem para mim, você que está em casa, é se revelar através de você. O que você precisa fazer? Crer num único Deus suficiente e salvador para você. Creia no Evangelho. Pregue o Evangelho e viva ele. Aonde você for, Deus vai te usar. Ainda que cativo, Deus vai te usar.
Já contei para vocês um rapaz que mora na rua aqui no Barro Preto, um dia passei por ele e falou assim, depois você me dá R$10, eu não tinha dinheiro na hora, eu falei, depois eu te dou. Aliás, você pode me dar 20, porque é final de ano, pode ser o 13º? Falei, tá bom. E continuei andando na Tessa. Continuei andando. Quando eu ouvi, ele falou assim, o Senhor te abençoe e te guarde. E eu andando. O Senhor faça... Aí eu parei, irmãos. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Quando eu virei, ele estava com a mão estendida. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Irmãos, isso cura, Márcia. Essa ministração cura. E ele com a mão estendida, um homem que está na rua, um homem que tem um monte de debilidade, um homem que está na... Ele ministrando a bênção que Moisés ensinou a ministrar sobre a vida do povo dele. Eu recebi aquela bênção ali dele. Não sei se você receberia. Porque eu vi que Deus estava me abençoando. E foi impossível parar, irmãos. Há 27 anos atrás, quando eu conheci a verdade sobre as Escrituras, foi impossível parar de conhecer um Deus vivo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém. Aleluia. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Tem que ser pentecostal, irmãos, tem que ser cheio da graça, está entendendo? Mas é verdade, irmãos, é isso que nós estamos vivendo aí fora. As notícias não são boas, não. Conversando com a irmã, a variante do vírus está aí, gente sempre tem isso, o povo quebranta, aí ameniza as coisas, o povo esfria de novo, depois vem uma outra, desce o povo. Os reis de Israel era a mesma coisa. Vinha um bom, Jeú chegou lá para a gente finalizar, matou Jezabel, quem é por mim, joga essa mulher daí de cima, jogou, os cachorros lamberam o sangue dela. Depois Jeú foi lá e destruiu todo mundo, Elias matou os profetas de Baal. Josias reformou o templo, Ezequias botou o povo para comemorar, e hoje, gente, está aí esfriando do mesmo jeito. A divisão que começou lá atrás, até hoje ela existe. Israel, a mesma coisa, a divisão do povo. O reino dividido, a nação dividida não vai o quê, gente? Não vai subsistir. Estava vendo um filme, uma série, a mulher falou assim, olha, vamos dividir eles para a gente dominar. Igreja dividida não prevalece, Valdineide. Casal dividido não prevalece. Comunidade não prevalece. Amém, irmãos? Vamos ser unidos num só povo, um só coração, um só espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só amor, uma só esperança. Jesus Cristo. Talvez essa menina hoje falasse, se ele conhecesse Jesus Cristo, ele levantava, saía curado. Ah, mas eu não vou entrar nesse rio sujo, irmãos. Não preocupa onde é que você vai entrar, não. Preocupa por quem que você vai entrar. Não preocupa como é que Deus vai fazer, não. Só queira que Ele faça. Deus não age da mesma forma. Estou certo, Flávia? Deus cura. Estou certo ou não? Deus cura. E eu gosto muito de terminar quando eu vou, às vezes, ministrar a palavra. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Amém, irmãos? Amém. Só o pastor Paulo entendeu. Filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. É atitude, irmãos. Mergulha 7 vezes. Aí Deus pode falar que você mergulha 9 vezes. Você não vê em lugar nenhum Deus mandando mergulhar mais no rio. Mas vê um monte de gente sendo mergulhado para batizar. Naamã era homem, herói de guerra, mas era leproso. Meu coração arde, irmãos, por essas coisas que a palavra fala na nossa vida, no nosso dia de hoje. Cura, libertação, alegria verdadeira, sabe, irmãos? Precisamos disso.
precisamos de cura. Cura de alma, cura física. Precisamos sonhar mais. Precisamos desejar mais que as pessoas conheçam. Ah, quem dera que o meu vizinho conhecesse o profeta que está em Israel. Ah, quem dera que o cara do dono da padaria conhecesse Deus de verdade. Ah, quem dera que o presidente da não sei de onde reconhecer. Sabe, não importa quem, não importa aonde a pessoa está, importa quem ela precisa conhecer. Jesus Cristo está dentro de você, está dentro de mim. Para que a gente leve pela internet, para que a gente leve ao vivo, para que a gente leve para as pessoas essa boa notícia. O que é que Naamã disse? Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Queria que você fechasse seus olhos agora. Não sei se você precisa de cura. Tem algumas músicas que a gente adora o Senhor, que a gente canta. Tem uma música que chama assim, eu chamo ela de Perto Quero Estar. Por quê? É um desejo do meu coração, irmãos, estar sempre perto do Senhor. Aquela mulher que tocou nas vestes de Jesus estava perto de Jesus. Naamã, quando mergulhou e obedeceu, irmãos, é muito importante, obedeça o Senhor. Não sei se Deus trouxe ao seu coração isso, mas eu quero orar por você agora para cura. Enquanto o Biel estiver tocando, eu quero orar por você para cura. Para que Deus possa derramar sobre você cura. Mas uma cura vinda exclusivamente para você. Não como Deus fez na vida do seu amigo, na vida do seu colega, na vida de um parente seu, não. Uma cura vinda de Deus para você. Comece a glorificar o Senhor no seu lugar aí. Pai, eu quero agora em nome de Jesus, Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor, pedir, Deus, que o Senhor seja glorificado em tudo aquilo, Pai, que compartilhamos nessa manhã, Deus. Deus, que o meu irmão, que a minha irmã, Papai, possa receber agora, Deus, a cura que tanto pede, a cura que tanto precisa, Senhor, como aquelas línguas de fogo cobriram aquele dia, aquele cenáculo, Senhor. Desce agora, papai, sobre cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está nos assistindo em casa, aqui, que vai nos assistir, Senhor. Derrama, Deus, da unção, da graça, da cura, Senhor. Derrama da saúde, derrama do poder, meu Pai, para que o Teu Espírito, Pai, seja mesmo, Deus, derramado sobre os meus irmãos e as minhas irmãs, papai. E que nesse dia, papai, nós possamos reconhecer que não há nenhum outro Deus além do Senhor. Não há, Senhor, outro Deus além de Ti, papai. Não há, Deus, um Deus perfeito, um Deus santo como o Senhor é, papai. Pois prazer maior não há. Nos rendemos aos Teus pés, papai. Me render e Te adorar. Em nome de Jesus, Pai. Tudo que há em mim. Queremos Te adorar nessa manhã, Senhor. Recebe, Senhor. Quero Te ofertar. Em nome de Jesus. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu dei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei.